Vamos ao vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Então, a autoridade dos reis é contestada, é derrubada no século XVIII pela autoridade do quê? Dos intelectuais, dos filósofos, dos doutrinários do Iluminismo e da Revolução Francesa, numa época em que justamente começa a aparecer a imprensa popular que nós hoje conhecemos. Quer dizer, claro que a invenção da imprensa remonta a séculos antes de Gutenberg, mas a invenção dos jornais, revistas, etc., é século XVIII. E esse novo instrumento, então, permite que a opinião dessas pessoas, que são formadores de opinião, se dissemine muito rapidamente. E esta classe se torna, então, a portadora da autoridade e já não é mais o rei. Então, é a autoridade dos intelectuais, dos formadores de opinião, que, por sua vez, criam a classe política e orientam moralmente ou imoralmente, se quiserem, o governo. Durante o século XIX se forma, então, a ideia da cultura superior universitária. Essas pessoas todas, a classe dos intelectuais, vai sendo absorvida pela universidade. Você tem, então, uma camada de intelectuais de primeiríssima ordem, que eles constituem a classe científica, a casta literária e assim por diante. E este pessoal, então, agora é a incorporação da autoridade moral. Acontece que, por onde essas pessoas exercem a autoridade moral? Somente pela mídia. Quer dizer, um professor que explica uma teoria dentro da universidade, ele alcança o quê? 20, 30 pessoas. Isso não se transformará, vamos dizer, em crença geral, sem o auxílio da mídia. Então existe a fábrica midiática dos prestígios científicos, né? Que evidentemente não corresponde à hierarquia, da verdadeira importância das descobertas científicas ou das teorias filosóficas. Mas você pode ver, por exemplo, que o Sartre, que é apenas um palpiteiro, ele tem uma fama internacional muito maior do que a do Xavier Zubiri, que é, como filósofo, é 1 bilhão de vezes melhor. Então isso quer dizer que, sobretudo a partir dos anos do pós-guerra, a mídia começa a criar os seus próprios ídolos intelectuais. Mas, ora, quem nomeia os ídolos intelectuais, né, é a verdadeira fonte da autoridade moral. E hoje você vê que as condutas humanas são eminentemente condutas humanas, seja dos políticos, seja dos empresários, seja dos atores, né, seja do cidadão comum, é julgada eminentemente pela mídia. Né? Isto é, por jornalistas e publicitários. Agora eu pergunto, que treinamento especializado em matéria espiritual, moral tem essa gente? Tem exatamente o contrário. Isso é um bando de drogado, de putanheiro, de sem vergonha, você está entendendo? E esses hoje são autoridade moral. Você vê, e aqui nos Estados Unidos isso é tão claro que a todo momento você vê aparecer na mídia, na televisão, nos jornais, perguntas do seguinte tipo: fulano cruzou a linha? Isso quer dizer, ele foi além do que é permitido? Por exemplo, agora com o Trump, todo mundo está perguntando: o Trump cruzou a linha? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas o julgamento moral da conduta do homem é feito pela mídia. Né? Então, vocês imaginem, transponham isso para o Brasil. Você veja a redação do Globo, da Folha de São Paulo, diz que estes são os seus sacerdotes. Né? Estes são os seus guias morais. É isso? E até, vamos dizer, os sacerdotes, os padres, pastores, etc., para eles terem alguma relevância pública, eles têm que passar por esse filtro. Se eles não agradar a mídia, ninguém fala deles. A não ser, evidentemente, que seja um tremendo cara de pau como eu, tá certo? Que abre espaço no meio da mídia. Se gosta, eu não gosto. Né? As pessoas vão me ouvir mais do que estão ouvindo vocês. Então, quer dizer, eu sou um intelectual de tipo antigo, tá certo? Anterior até o século XVIII, e eu inventei um jeito de furar o esquema da mídia. Eu não preciso do seu beneplácito. Né? Quando, por exemplo, eu perdi meu emprego no Globo, o número dos meus leitores multiplicou por 10 em poucos meses. Então, olha, eu não preciso de vocês. Se querem brigar comigo, vocês vão perder. Eu sei fazer essas coisas, eu sou profissional da área e vocês são apenas principiantes.
Vocês têm mais dinheiro, mas eu tenho mais recursos. Mas tipos assim são raríssimos. A quase totalidade dos intelectuais, inclusive os melhores, depende do beneplácito da mídia. E se a mídia ficar contra eles, eles ficam aterrorizados. Né? São todos assim. Você vê, o que matou o Paulo Francis? O Paulo Francis, ele sempre foi um cara dependente da aprovação dos seus ex-colegas comunistas, da mídia e do show business. Na hora que todos se voltaram contra ele, e ainda veio o governo com a pressão do processo de 100 milhões de dólares, mas morreu, pô. Né? O que acabou com o Zé Guilherme Melchior? Né? Tristeza de ser continuamente boicotado. Por quê? Ele foi boicotado por pessoas que ele não considerava inimigas, mas que ele não considerava amigos, dos quais ele esperava compreensão, auxílio, amizade, etc, etc. Por que o mesmo não acontece comigo? Porque eu não considero nenhum desses meu amigo, eu não quero a aprovação dele. Se algum deles me elogiar, eu vou morrer de vergonha, tá certo? E o meu lema você já sabe qual que é, o que eu vim aqui fazer, tá certo? Então, eu não estou esperando que ninguém me aplaude, eu só quero que as coisas deem certo, né? Se der certo, então, pouco importa se gostaram ou não, eu vou morrer feliz. Olha, eu fiz toda a porcaria que eu queria, né? Deu tudo certo, tá todo mundo bravo, mas e daí? Esse não é o problema. Mas a formação da minha vida foi muito diferente da formação de todos esses caras. Eu fui treinado ao longo de toda a minha vida para fazer isso. E eles não, eles foram treinados para ser, vamos dizer, intelectuais da mídia. Né? Então ali está a vida deles. E se eles fracassam ali, então o fracasso é total. Então, nos anos 70, eu escrevi um estudo para um semanário com o nome de Imprensa e Cultura, mostrando que a ideia de uma cultura superior, cuja produção a mídia espelhava e divulgava, estava se invertendo. A mídia estava começando a criar os padrões para a cultura superior. E ela se tornaria a forma suprema e única de cultura. E isso já aconteceu. Daí é o que diz o Fernando Alves Cristóvão, crítico português, que cultura é o novo nome da propaganda. Então isso quer dizer que o que vocês entendem por cultura hoje é só propaganda, não é mais nada. E a classe jornalística, publicitária, show business se tornou o seu clero, os juízes da sua moralidade. Então, o que podemos fazer contra isso? Bom, podemos fazer muito se nos tornarmos verdadeiros intelectuais independentes. Ou seja, não precisa do beneplácito da mídia, abrimos o nosso próprio espaço e falamos, quem quiser nos ouve, quem não quiser não ouve, né? Se você aceitar isso e entra na briga, eu garanto que você vai ganhar. Porque tudo isso aí é um castelo de cartas, tudo isso é uma bolha de sabão, é um jogo de aparências. Eles são, como diz o Mao Tse Tung, são todos tigres de papel e não há por que ter medo nenhum. No dia que eu tiver medo de um João Roberto Marinho ou de um Otávio Frias Oliveira, eu entro na privada, eu mesmo puxo a descarga, entendeu? E vai acontecer que nem naquela historinha do Robert Crumb, nem os cocôs vão me aceitar lá embaixo. Bom, até os cocôs vão me desprezar. Então, eu acho que sempre se pode fazer muito contra isso, desde que você esteja consciente da sua posição. Agora, tudo depende de qual é o espelho moral no qual você se olha e do qual você espera a aprovação. Tudo depende disto. Se você diz, bom, então o meu espelho vai ser o clero, eu vou seguir o clero. Eu digo, você está vendo o que o Papa está falando? O Papa chega em público e desmente o milagre de Jesus Cristo assim com a maior cara de pau. Quer dizer, eu até ontem, eu não achava que ele sujeito era herético, mas agora eu estou dizendo que ele era. Então você tem um Papa herético, então é melhor não levar mais a sério. Não vamos aí fazer uma campanha contra o Papa, ou tentar derrubar o Papa. Deixa ele dizer o que quiser. Assim, o Papa Francisco, para mim, não me interessa mais. O que ele disser ou deixar de dizer não tem importância. Então, não há um clero para você seguir. Se você, então eu vou no clero tradicionalista. O clero tradicionalista é um bando de coitadinhos que não está entendendo nada, está levando porrada tudo quanto é lado,
fazem umas análises absolutamente ridículas, tá certo? E estão aí assim como o peru do Natal, você está entendendo? Para ser sacrificado, morrer no fim. Então, meu filho, nós podemos nos inspirar no antigo clero. Nós temos todo 2 milênios de tradição. Podem nos inspirar. Nós podemos nos inspirar em parte no exemplo da sociedade americana, um povo religioso que oferece uma resistência a um Estado leigo ateu. Nós podemos nos inspirar em tudo aquilo que nós aprendemos. Só o seguinte, não há mais espelho. Né? Não tem mais espelho. E, de certo modo, a profecia de Lutero se cumpriu. E o clero sumiu. E não tem mais um mediador. Existe um mediador sacramental, isso é importante. Isso quer dizer que quando o padre passa a comunhão, é Jesus Cristo que está ali. Então isso está valendo. Mas quando o padre abre a boca para falar, não é mais Jesus Cristo, é ele, o Zé Mané, Padre Zé Mané, tá entendendo? Padre Zé Mané de Oliveira e Silva. Né? Então, você não tem mais, por assim dizer, o magistério. Na hora que o magistério, que é representado pelo Papa, chega lá e diz que dá uma interpretação bofiana do milagre da multiplicação dos pães, você vai pedir orientação moral para ele? Você não pode mais, não é que a gente não queira. Né? Você não pensa que eu estou feliz de dizer isso do Papa. Não, isso é uma desgraça, isso é uma tragédia, tá entendendo? E eu, para não ficar com muita raiva do Papa, o que eu faço? Eu não presto atenção no que ele está falando. Eu faço de conta que eu não sei quem é o Papa. Se me perguntarem o mandato que ele é válido, se a solução desse problema dependesse de mim, a igreja estaria lascada. Tá certo? Então eu não vou resolver esse problema, não vou dar palpite a esse respeito, eu vou simplesmente buscar uma orientação naquilo que a história nos legou. Então, tudo que nós fizermos daqui para dentro terá que ser um arranjo de indivíduos que são átomos soltos, que reconhecem que não podem se guiar a si mesmos e que imploram pelo guiamento do Espírito Santo sem ter a menor certeza de que vão recebê-lo. Daí é aquela prece que eu inventei. Senhor, eu não sei o que é ser bom, mas o Senhor sabe, portanto, me faça ser bom sem eu saber, porque se eu souber eu vou correr dar palpite e vou estragar tudo. Então, que o bem passe por nós sem que a gente perceba. Você está continuamente pedindo, mas você não tem certeza de que o que você está fazendo é o bom, é o certo. Mas a gente continua pedindo. E, a esta altura, para grandes males, grandes remédios, nessas situações de crise absoluta, é evidente que Deus abre as portas para outros, novas modalidades, tá certo? De ação interior e exterior, que antes nem existiam. E nada nos proíbe de tentar essas novas modalidades. Quer dizer, nós estamos na situação que Lutero descreveu. Não tem mais autoridade. Ela sumiu. Pode ter um aqui, outro ali, você encontra um santo aqui, um monge ali, pode ser. Certo? Mas, se você encontrar um santo ou um monge, então ele vai poder te orientar em todas as coisas. Por exemplo, você encontra o Padre Pio, você vai pedir para o Padre Pio uma orientação sobre a política brasileira? Não tem como fazer. Não pode dar orientação muito geral, mas na situação específica em que você está, você não vai ter que achar. Você vai ter que orar 24 horas por dia, pedindo a inspiração do Espírito Santo, o guiamento do Espírito Santo, sem ter a certeza de que aquilo que você está fazendo é em nome do Espírito Santo. Portanto, você não pode falar também em nome de ninguém, só em seu próprio nome. Mas eu acho que nós temos que ter a coragem de fazer isso. Olha, eu não sou ninguém, eu não represento a igreja, eu não represento nada além de mim mesmo, mas está me parecendo que as coisas são assim e assado. É isso que eu tenho feito, porque é isso que eu acho que é a última coisa que resta a fazer. Mas, como vocês têm visto, essa coisa às vezes funciona. Não é isso? Com, vamos dizer, o efeito colateral de que às vezes os resultados que nós obtemos, eles não estão ao alcance do nosso controle. Então, eu não tenho a menor dúvida de que eu acendi um monte de estupins aí, eles começaram a explodir, mas eu não controlo a explosão. Nada impede que esta revolta antipetista, que como você vira amanhã uma ditadura militar que vai ter outro pesadelo, nada impede. Eu não posso impedir que isso aconteça, tá certo? Eu não posso
impedir que apareça meia dúzia de patriotas batendo no peito e se achando tão iluminados quanto os petistas se achavam 20 anos atrás. Os militares que tomaram o poder em 1974, eles estavam seguros de que eles eram iluminados, de que eles pensavam melhores do que os civis e que, na verdade, só eles eram honestos. Eles desconfiavam de todo mundo, por isso mesmo ficaram no poder 20 anos, fizeram algumas coisas boas na esfera da economia, mas criaram, vamos dizer, a prostituição dos cargos universitários, abriu universidade em cada esquina, lotada de analfabeto, não fizeram nada contra o avanço da ideologia comunista, se omitiram completamente na luta cultural e no fim saíram de lá com o rabo entre as pernas, né? Então não são tão iluminados quanto imaginavam, e esses que estão presentes agora também não são iluminados. Se você concorda com o que Olavo de Carvalho está dizendo, deixe seu like. Isso é muito importante para nós. Não custa nada e nos motiva a estar produzindo mais conteúdo de valor. Educação é a única salvação para nossa nação.